bem, meus amados? Mais uma vez estamos aqui na nossa escola bíblica discipuladora nessa manhã e queremos então continuar o nosso basicão do cristão, tá bom? Vamos continuar o nosso basicão, não é? Nós queremos aqui ter uma cosmovisão melhor, termos uma visão do mundo, saber que a Bíblia vai nos trazer uma visão de mundo melhor do que já temos hoje. E isso é a vida do cristão, né? O cristão ele vai ter que estar sempre aberto a avançar, né? Sempre avançando, sempre a Bíblia ensinando a todos nós, sempre nós devemos querer o melhor do que a palavra nos ensina. Bom, como eu tinha falado domingo passado, nós então vamos falar hoje sobre como ler e estudar a Bíblia e responder uma pergunta: a Bíblia erra? A Bíblia tem erros? Então vamos andar nessa aula com esses dois temas. Primeiro, ler e estudar a Bíblia, depois se a Bíblia tem erros ou não, tá certo? Bom, para isso eu quero em primeiro lugar orar, não é? Agradecendo a Deus porque estamos aqui no nosso basicão e podermos aqui aprender mais a sua palavra. Vamos orar então? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por essa manhã de domingo. Obrigado porque eu sei que nossos irmãos e amigos estão, ó Pai, sedentos pelo aprendizado, Senhor, sedentos, Senhor, de estar sempre aprendendo, sempre, ó Pai, buscando mais do Senhor. Que possamos nessa manhã, ó Pai, fazer isso, Senhor, esclarecer, ó Pai, que a nossa mente possa ser esclarecida através, Senhor, da Tua Palavra, através, Senhor, de tudo que o Senhor quer nos ensinar. Então fica conosco, nos abençoa, é no nome de Jesus que nós te pedimos, amém. Amém, meu irmão? Então, sobre o que nós vamos falar hoje, eu quero primeiro dizer uma coisa para você. Hoje nós não vamos abrir a Bíblia como nós estávamos abrindo na aula passada, mesmo sendo ler e interpretar a Bíblia. Por quê? Porque eu quero passar para vocês as ferramentas de leitura e estudo da palavra, tá bom? Passado as ferramentas, você pode fazer isso logo depois que você acabar de assistir a essa aula. Você então pode fazer com um texto bíblico, o da sua escolha, né? Pode escolher um texto bíblico e assim você colocar em prática as ferramentas que estarei então dizendo a você nessa manhã. A outra coisa é que, se você precisar, você pode dar pausa nesse vídeo, pausar ele e depois você ou assistir todo completo e depois ir nos momentos, né, que você precisa de anotar, e nos momentos corretos e dar uma pausa e anotar tudo que eu vou falar aqui, tá bom? Tá bom então. Então vamos continuar então o nosso basicão do cristão. Então, hoje falando sobre ler e estudar a Bíblia e se a Bíblia erra. Vamos lá, então, para ler e estudar a Bíblia. Antes de tudo, o que você precisa saber é que a Bíblia, ela é um conjunto de livros, como eu falei, né? Mas esse conjunto de livros, ela é escrita em 3 idiomas, tá bom? 3 idiomas. A Bíblia foi escrita em hebraico, em aramaico e em grego. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós olhamos para a Bíblia e ela está escrita em português e nós não temos essa noção de que ela não foi escrita só em português, né? Ela primeiro, a língua original, as 3 línguas do qual ela foi escrita originalmente, é hebraico, aramaico e grego. E quando nós temos então alguma coisa que é escrita em um idioma original dela, né, nós temos que para outra língua fazer uma tradução. E a tradução, gente, não é algo que é tão fácil assim, não é? Vou dar um exemplo aqui do inglês, por exemplo, né? Nós temos no inglês bem básico, né? A gente percebe quando a gente fala assim, the boy, the girl. Então, the boy é o garoto, o menino, né? O garoto. Ou the girl quer dizer a garota. Mas veja que no inglês, the serve para o ou a. Quando nós chegamos na nossa língua portuguesa, nós temos, se eu falar o garoto, eu estarei usando o artigo o artigo definido o. Se eu falar a garota, eu estarei usando o artigo definido a. Percebe então
se eu traduzir alguma coisa do inglês, no inglês não tem diferença. É aquele de, o artigo definido para masculino ou feminino. No português nós temos o ou a. É nisso aí que nós percebemos que a tradução, quando eu pego alguma coisa em outra língua para trazer para o português, eu tenho que me esforçar bastante para dar sentido ao que eu estou traduzindo. Então a sua Bíblia, a Bíblia que você tem aí, você tem a sua Bíblia, né? Eu estou com a minha aqui, né? Você tem a sua Bíblia, então traduzida em português, mas ela veio do hebraico, no Antigo Testamento, né? Do aramaico, que também tem trechos no Antigo Testamento, e o grego, que é a maioria do Novo Testamento. Essas línguas, então, elas têm que ser traduzidas e as palavras têm que ser dado sentido para nós aqui. Eu estou dizendo isso porque é aí que mora a questão de como ler a Bíblia e como estudar ela. Porque se ela tem 3 línguas originais, ora, as traduções, então, elas estão ali tentando fazer com que eu e você entenda mais a palavra de Deus na nossa língua. Por isso que existem várias traduções. Por isso que você vai encontrar várias traduções, né? Traduções mais contemporâneas, mais do nosso dia, e traduções um pouco mais antigas. E também vamos encontrar paráfrases, que são apenas formas de... não são nem traduções, né? Eles já pegam de uma tradução pronta e tentam melhorar aquela linguagem para que fique bem popular e que as pessoas entendam. Então, olha só, é só por isso que, ao ler a Bíblia em português, nós precisamos de ter algumas ferramentas. Vamos começar, então, falando sobre elas. Então, vamos lá. Eu vou estar falando aqui de um método muito usado por nós cristãos há muitos anos de estudo da Bíblia, que se chama método indutivo ou estudo indutivo da Bíblia. Na verdade, o método indutivo é um método científico, né? Existe o método indutivo e o método dedutivo. O método indutivo é aquele que usa a observação. Então, quando eu digo que o nosso método é o método indutivo do estudo da Bíblia, ou estudo indutivo da Bíblia, eu estou dizendo que nós vamos, então, observar o texto e fazer perguntas ao texto. Esse é o método indutivo. Perguntar o texto e observar aquele texto, quando nós estamos lendo, tá bom? Então, esse é o método mais usado para estudarmos e lermos a Bíblia, tá bom? Esse método indutivo ele é dividido em 3 partes. Aí você, como eu disse, vamos assistir, depois você pode voltar, né? E vamos aqui discorrer. Então, dividido em 3 partes: observação dos fatos, interpretação do texto e aplicação do texto. Observar o texto, observação dos fatos do texto, depois interpretação do texto e logo depois aplicação do texto, tá bom? Então, sabendo que ele tem 3 partes, vamos começar pela primeira, que é a observação do texto. Nós não vamos usar nenhum texto para que a gente possa ganhar tempo, né? Senão eu teria que fazer, né, bem devagar todos, mas olha, é tão simples que você pode fazer com o seu texto e depois enviar perguntas, né? Se você tiver alguma dúvida, você coloca nos comentários do próprio vídeo, tá ali, aí tá certo? Você coloca nos comentários e eu posso estar respondendo depois. Ou se você tem o meu contato pelo WhatsApp, você pode fazer isso, tá certo? Então vamos lá. Primeira parte, observação dos fatos. Leia com muita atenção o texto, tá certo? O texto que você está lendo na Bíblia. Leia com muita atenção o texto e responda as perguntas. Quem são os personagens do texto que você está lendo? Segunda pergunta. O que aconteceu naquele texto? O que está acontecendo naquele texto? Terceira. Onde ocorreu os fatos? Quarto. Quando ocorreu os fatos? Quinto. Por que ocorreu esse fato? 6. Como ocorreu? Pode parecer até difícil para você, né? Porque estamos aqui falando, discorrendo, não dá tempo de se anotar ainda, né? Depois. Mas olha só, você pode perceber isso aqui, por exemplo, se eu estivesse lendo um texto do casamento, quando Jesus ele transforma água em vinho no casamento de Caná da Galileia, né?
Quando ele é convidado, ele leva alguns discípulos, provavelmente algum conhecido de Jesus, né? Jesus vai para esse casamento, está lá em João capítulo 2. Então você vai lá e vai observar. Então, quando você faz a primeira parte de observar os fatos, você pode responder tudo isso aqui. Quem são os personagens? Então você vai ter ali os personagens: Jesus, Maria, que é a mãe dele, aí vem os discípulos, tem os noivos, tem o mestre Sala, que é aquele que é colocado na Bíblia como sendo aquele que é o mestre ali, né, de cerimônia. Enfim, vários personagens. Aí você responde: o que aconteceu? O que aconteceu ali? Bom, o que aconteceu ali? Ali era um casamento e acabou o vinho. Ali no casamento acabou o vinho. E aí, onde ocorreu o fato? Caná da Galileia, ou seja, era um casamento judeu. Quando ocorreu o fato? Aí você vai buscar também saber quando ocorre esse fato, né? Aí tem várias questões de quando ocorre esse fato, né? Logo depois que Jesus Cristo vai ainda começar seu ministério, então acontece esse fato antes de todo o ministério de Jesus e por aí vai. Aí, por que ocorreu? Como ocorreu? Por que ocorreu? Esse por que ocorreu pode ser justamente ligado ao milagre. Por que ocorreu o milagre? Ocorreu porque faltou vinho e o pessoal fica triste quando não tem um casamento judeu mais vinho para beber. Isso é um fato histórico. Lá na interpretação a gente vai ver isso. É um fato. Por que ocorreu? Porque faltou vinho. Como ocorreu? Como ocorreu? Bom, aí tem lá no texto, ocorreu assim: Jesus pediu para que pegasse 7 talhas, né, da purificação, estavam cheios de água, e aí ele pede para encher de água, né? Estavam 7 talhas ali, mas não estavam cheias, manda completar todas elas, para ficarem realmente até a boca cheias, e aí ele pede para pegar um copo ali, e está feito o milagre. Então, isso é a observação, né? Observação de um texto, tá bom? Aí vamos para a segunda parte. A segunda parte é interpretação do texto, que é bem diferente de observação. Você vê que a observação eu fiz aqui de uma forma natural. Você vai olhando para o texto, bom, você vai respondendo. O que você está vendo aí, você vai anotando. Essa é a observação. O segundo ponto é a interpretação. E para a interpretação, nessa parte, a gente precisa de saber de um detalhe muito importante. A Bíblia, mesmo ela sendo escrita em 3 línguas, que eu já falei, ela também possui várias literaturas nela, várias linguagens, né? Como assim, pastor? Bom, na Bíblia você tem poesia, na Bíblia você tem narrativa, na Bíblia você tem provérbios, conselhos, sapiensagem, de sabedoria. Deixa eu ver aqui outra. Na Bíblia você tem parábolas, não é? Jesus contou muitas parábolas, histórias, parábolas, que não é uma história comum, é diferente, né? Parábolas, você tem na Bíblia alegoria, linguagem alegórica. Então, o que isso quer dizer? Você viu um monte de tipo de literatura, um monte de tipo de linguagem. E o que isso quer dizer? Quer dizer que, para eu interpretar o texto, eu não posso interpretar o texto poético, de poesia, do mesmo texto, do mesmo jeito que eu interpreto uma narrativa. Uma narrativa já está dizendo, eu estou narrando uma história, é uma narração de uma história. Então, eu interpreto dela de um jeito, está contando uma história. Mas uma poesia, a poesia tem muita coisa ali, né? Dentro dela, tem a métrica, né? Eles repetem as palavras, enfim. Nós não vamos estudar isso aqui. É como eu falei para você, se você quiser ainda se aprofundar mais, você vai fazer um curso, vai fazer um seminário, um curso teológico, porque isso é muito bom, aprender mais da palavra. Mas a Bíblia tem várias literaturas, várias linguagens. Se ela tem várias linguagens, nós não podemos então interpretar da mesma forma tudo, como se fosse a mesma coisa, tá bom? Sabendo disso, você pergunta para mim, bom, esse basicão já está ficando não muito basicão. Não, mas o basicão é o basicão. Vou te dar o basicão aqui de como você interpretar para qualquer linguagem. Sabendo que, depois disso, é bom que você leia um livro, possa então fazer, né, um curso mais aprofundado, ir na internet, ver uma coisa boa. Pergunte a mim que eu posso lhe indicar, tá bom? Algum livro ou alguma aula para você se aprimorar mais nessa questão das literaturas ali, das linguagens, tá certo? Mas vamos para o básico. Para qualquer texto a gente pode fazer isso aqui, tá? Então, primeiro, para a boa interpretação, a gente precisa então de fazer de novo estudo indutivo. De novo algumas perguntas. Então vamos lá.
Primeiro, quem escreveu o texto? É o autor do texto. Quem escreveu o texto? É uma grande pergunta e você vai pesquisar isso, tá bom? Depois, para interpretar, quando ele escreveu? Muito importante isso, tá bom? Terceiro, para quem ele escreveu? Para quem o autor escreveu o texto? Quarto, em que circunstância escreveu? Em que circunstância escreveu? Isso é importante, porque, por exemplo, Paulo escreveu algumas cartas preso. Então, a circunstância de Paulo era preso. Algumas cartas ele estava preso realmente. E ele escreveu ali na prisão. Então, essa seria a quarta questão. Em que circunstância escreveu? Quinto, de onde escreveu? Da onde ele escreveu? De onde ele escreveu? E seis, quais eram os costumes da época? Muito importante isso. Você percebeu que, diferente da observação, a gente começou, mesmo no basicão, a ter que fazer uma pesquisa melhor. Mas hoje, gente, está muito fácil fazer essas pesquisas, né? Nós temos internet, nós temos também bons comentários bíblicos. Eu te indico, né? Eu posso te indicar, você mandando um WhatsApp para mim aí, eu te indico quais comentários bons para você comprar e te indico você comprar um comentário. Compra um comentário, tá bom? Compra um comentário, compra um dicionário bíblico, porque é muito bom, porque você vai poder interpretar as palavras, né? Que tem certas palavras que você não entende no dicionário bíblico, você pode então fazer isso. Então, compra um comentário, compra um dicionário, compra uma Bíblia de estudos com comentário, né? Bíblias boas, né? Tudo, na verdade, tudo é bom, né? Compra um bom comentário, compra uma Bíblia boa de estudo, tá bom? Eu posso indicar a você, se você assim quiser. Então, nós temos isso aí. Para interpretar no basicão, você pode fazer isso, tá bom? Ver todas essas 6 perguntas para interpretação, tá certo? E para melhorar isso, é bom um comentário, é bom um dicionário bíblico, para a gente você poder melhorar nessa interpretação do texto. Olha só, imagina o texto que você vai pegar depois aí. Você vai observar o texto, já dá para saber um monte de coisa ali. Daqui a pouco você vai interpretar, perguntar quem é o autor, perguntar para quem escreveu, onde ele escreveu, enfim, todas essas perguntas aqui. Como era o contexto da época, o nome dessa interpretação a gente vai chamar ela de histórico-gramatical, tá certo? Não é tão basicão isso, mas já estou te dizendo, é vendo a história e vendo a parte da gramática, né? Da língua. Então isso é muito importante. Mas você fazendo esse basicão aí, já está muito bom para estudar e para estar interpretando. E agora vamos passar para a parte melhor, né? Não que as outras não sejam, mas agora a coisa fica melhor ainda. Por quê? Porque se eu observei, se eu conseguir interpretar o texto, eu vou para o terceiro ponto do estudo bíblico indutivo, que é aplicação. Sim, o que é aplicação, pastor? Aplicação, gente, é quando nós pegamos agora esse texto que estamos estudando. Você percebeu que a gente está estudando, a gente está lendo e se aprofundando no texto. Agora o que eu vou fazer? Eu vou aplicar esse texto à minha vida. Muitas vezes, quando um pastor ele prepara uma pregação, uma mensagem, ele estuda tal e chega nessa parte, ele aplica a vida dele e depois ele prepara também, muitas vezes é a mesma aplicação, e ele aplica também a vida daqueles que ele vai pregar. Então, aplicação é muito importante, porque senão a gente estudou o texto bíblico, mas vai servir de quê? É a aplicação que vai fazer com que a gente, então, coloque esse texto para nossas vidas, tá bom? Então, vamos para a aplicação, tá bom? Vamos aplicar o que nós lemos. Primeiro ponto para a aplicação. Qual a mensagem de Deus para a minha vida hoje? Então, no texto que você leu, você vai perguntar, bom, qual a mensagem de Deus para a minha vida hoje? É uma aplicação. Segunda pergunta da aplicação. Existe algum mandamento para obedecer? A Bíblia está cheia de mandamentos. E o que é mandamento? Mandamento é quando a Bíblia vai dizer, é isso aqui, faça, né? Podemos usar os próprios 10 mandamentos para você saber, né? Para você entender. Mandamento é aquilo. Então, se não minta, né? Não adultere, não diga falso testemunho de ninguém. Isso é mandamento. Mas a Bíblia toda está repleta de mandamentos. A Bíblia toda pode dizer, por exemplo, existem mandamentos como, por exemplo, ame o seu próximo como a ti mesmo. É um mandamento.
Tem outros também, tem vários, né? Sobre antes era olho por olho, dente por dente, agora eu digo, orem pelos seus inimigos, ame o seu inimigo e ore por ele, Jesus fala. Isso é um mandamento. Na Bíblia toda tem mandamentos. Você pergunta então para o texto, aplicando para você, para o texto, existe algum mandamento para obedecer? Veja aí. Depois a terceira pergunta da aplicação é, existe alguma promessa? E nessa parte de promessa, que também tem muitas na Bíblia, a gente tem que entender uma coisa. Por favor, veja a observação que eu vou fazer para você. Quando você perguntar se tem alguma promessa, você precisa de ir para a interpretação, tá? Porque se na interpretação você percebeu que ali foi escrito para os israelitas, que ali tem a ver com alguma coisa em relação aos israelitas, você vai perceber, né? Isso eu estou falando do Antigo Testamento. Às vezes também no Novo Testamento. Se for alguma coisa para aquela pessoa em especial naquele momento, isso não é promessa para você. Mas existem promessas universais, né? Universais. E, se eu não estou enganado aqui, deixa eu ver aqui na minha Bíblia melhor. Gálatas 6, deixa eu ver, tirar as provas aqui. Gálatas 6, versículo 7. Isso mesmo. Gálatas 6, versículo 7 vai dizer aqui, olha só, é uma promessa. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. É uma promessa. O que o homem plantar, colherá. De Deus não se zomba. Então, Gálatas 6,7 está falando algo universal aqui. Não foi só para a igreja da Galácia. Foi para todos nós. Não se zomba de Deus. O que você plantar, isso você colherá. É promessa, tá bom? Então, existem promessas que só são para o povo de Israel, que só foram para os apóstolos, mas existem promessas que são para todos nós. Tanto no Antigo Testamento como no Novo. Não tem importância. Às vezes tem promessas no Antigo Testamento que servem para toda a igreja, até hoje. Mas existem coisas que só são para o povo. Como é que eu sei disso, pastor? Você vai saber se você está fazendo a primeira parte, observando, e a segunda parte, interpretando o texto. Aí, chegando nesse momento, você sabe se existe alguma promessa. Tem textos que não existem mandamentos? Tem. Tem textos que não existe promessa? Tem também. Então, às vezes, isso aqui não é obrigado, tá? Pode não ter promessa, pode não ter mandamento, tá bom? Aí o quarto ponto para aplicação. Existe alguma advertência? Opa, muitas vezes advertência. A advertência nem é mandamento, nem é promessa, não é? A advertência é dizer assim, olha, se eu fosse você, não faria isso. Não é? Então, assim, existem coisas que não são mandamentos, mas está te advertindo. Está te divertindo, né? Vários textos, se a gente for falar aqui, né? Deixa eu me lembrar de um aqui, onde, por exemplo, Paulo, quando fala, né, que nós somos livres para fazer o que quiser, mas nem tudo me convém, não é? Você é livre para fazer o que você quiser, mas nem tudo convém ao cristão. É uma advertência de Paulo. O cristão é livre para fazer? Sim, é livre, mas muitos cristãos fazem coisas erradas e usando da liberdade. E está errado. Paulo adverte, cuidado. Nem tudo te convém. Nem tudo te convém. Então, te aquieta, usa a tua liberdade para coisa boa, porque nem tudo convém você. Isso é advertência. Várias advertências vão ter na Bíblia também. Procure ver se tem no seu texto advertência. E por último, o quinto ponto para aplicação do texto é: existe algum princípio eterno no texto que eu estou vendo? Existe algum princípio eterno no texto? Dê uma olhada. Princípios eternos, como o nome já está dizendo, são coisas realmente de que não passarão, né? Não passarão. Vou dizer um princípio eterno que está em 1 Coríntios 13, versículo 13, né? Que fala que agora permanece, pois, a fé, a esperança e o amor. Esses três. Mas o maior destes é o amor. É princípio eterno. O amor eternamente será o grande dom de Deus, né? Deus é amor, como nós já sabemos, e o grande dom de Deus permanecerá o amor. Isso é princípio eterno. E outras coisas também que poderíamos dizer aqui são princípios eternos, né? Salvação é princípio eterno, né? É algo que é dado e não é tirado por Deus de forma alguma. Enfim, como eu disse, a gente não vai poder aqui tratar de muito minucioso cada texto, mas eu sei que você está gostando e está entendendo. Então, esses são 5 pontos para uma aplicação. Que bom! Chegamos então no final de como estudar e ler a Bíblia nesse método indutivo.
observar, interpretar e aplicar. E aí cada um deles tem perguntas a fazer e você vai poder ler e estudar sua Bíblia tranquilo. Vai ser uma bênção na sua vida. Mas não sei se você está lembrado que tem outro tema ainda, né? Outro tema. Eu falei que a gente ia estudar ler e estudar a Bíblia, mas também tem outra questão ali. A Bíblia tem erros, pastor? A Bíblia tem erros? E aí chegamos então no momento que vamos falar sobre isso. Bom, a resposta é contundente. Não, a Bíblia não erra. Ela não tem erros. Nós chamamos disso de inerrância da Bíblia. Ela não erra, ela não tem erros. Aí você está perguntando para mim agora, mas pastor, no YouTube, ou pastor, na internet, ou pastor, eu vi, eu li contradição, eu vi coisas sendo faladas, a Bíblia quando vê em outro texto ela desmente ela mesma. Não, queridos, não existe isso. Sabe o que existe? Existe o que a gente acabou de aprender agora. Existe ler mal a Bíblia. Quantas vezes você leu a Bíblia fazendo isso que eu estou dizendo a você? Observando os fatos. Depois você fazendo uma interpretação dela. Depois disso você fazendo aplicações. Tudo isso, queridos, nos faz ler a Bíblia de uma forma boa, de uma forma correta. Quando nós não lemos a Bíblia de forma correta, a Bíblia não vai se harmonizar com a Bíblia. Vou dizer uma coisa para vocês aqui, 2 princípios. A Bíblia, ela se explica, a Bíblia se autoexplica e a Bíblia também se interpreta, ela se ajuda a ela mesma interpretar. A harmonia dos textos. Quando eu observar bem, quando eu interpretar bem o texto, quando eu aplicar bem o texto à minha vida, nós vamos descobrir que a Bíblia não contém erros. Pelo contrário, a Bíblia ela é harmônica em todo sentido. De Gênesis a Apocalipse, ela se explica, ela se interpreta e ela se completa. O que falta é bons leitores da Bíblia. E eu acredito que com esse basicão do cristão, você vai ler melhor a sua Bíblia. Que Deus te abençoe e acredito com certeza que Deus vai estar levando você a um patamar de estudo da Bíblia melhor, tá bom? Fica com Deus, um abraço grande. Próximo domingo temos mais uma vez o basicão, com outros temas que eu não vou falar aqui não. Vou deixar em segredo para que você venha e a gente possa discutir mais assuntos aqui do basicão, tá bom? Deus te abençoe e sempre no final de uma aula do basicão nós vamos ter uma canção que ilustra o que nós estamos aprendendo. Então, ouça essa canção, faça a sua oração durante a canção, ore também. Que Deus te abençoe e até o próximo domingo, se Deus assim quiser. Amém. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la. Como a corça anseia por águas, por ti exulta o meu coração. La 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 la. Mais que o cego deseja ver a luz, não quero viver longe da cruz. Cuida de mim, guarda o meu coração, falar, o meu agir. Guia meus pés, põe teu azeite em minhas mãos para servir-te como queres. Honrar
Tua palavra é o que me fortalece. Quando a noite, quando o dia amanhece, eu posso crer no teu amor. Faça chuva ou faça sol, ao seu lado eu não me sinto só. Tua palavra é o que me fortalece. Quando a noite, quando o dia amanhece, eu posso crer no teu amor. Faça chuva ou faça sol, ao teu lado eu não me sinto só. Tens o melhor pra mim. La, 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 oh. La, 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 la. Cuida de mim, Senhor. Guarda o meu coração, o meu falar, o meu tratar as pessoas, o meu agir, o meu viver, o meu caminhar. Guia os meus pés, põe teu azeite em minhas mãos para servir-te como queres, para honrar-te mais e mais e mais. Tua palavra é o que me fortalece. Quando a noite, quando o dia amanhece, eu posso crer no teu amor. Faça chuva ou faça sol, ao teu lado eu não me sinto só. Tua palavra, oh Senhor, a tua palavra. Faça chuva ou faça sol, a tua palavra permanece a mesma. A tua palavra em dias de alegria, em dias de conflitos e guerras. A tua palavra, a tua palavra. Faça chuva ou faça sol, ao teu lado eu não me sinto só. Tens o melhor pra mim. Ele é